salve filhotinho, vamos para mais uma mega revisão para você, turmalina e Onix, tá certo filhote? Vamos lá. Para o seu EMF é importante você perceber os movimentos da Terra, tá? Veja essa imagem aqui, ó filhote. Nós temos aqui a Terra executando um movimento de rotação, tá certo? Veja que nesse movimento de rotação a Terra vai girar em torno do seu próprio eixo, tá certo? Então veja, nós temos um eixo. Observe que esse eixo está levemente inclinado, 23 graus e meio. E por causa dessa inclinação, você vai ter mais lá na frente as estações do ano. Então é importante você observar que a Terra vai girar em torno do seu próprio eixo, ó. E aqui é importante você observar a seta, esse movimento ocorre de oeste para leste, tá bom? Então observa, Bruninho, esse movimento de rotação, ele tem uma duração de 24 horas ou um dia, tá certo? Mas o que é mais importante, Bruninho? É importante você perceber que uma das consequências desse movimento de rotação é justamente a presença da sucessão dos dias e das noites. Observe nessa imagem que essa face oeste da Terra, ela está sendo iluminada pelo Sol. Logo, nessa face da Terra vai ser dia, tá certo, Bruninho? Na outra face da Terra é noite, porque não está sendo iluminada. Conforme a Terra vai executando a sua rotação, a parte que está iluminada vai escurecer e a parte que não está iluminada, ela vai ser iluminada. Portanto, eu vou ter a sucessão dos dias e da noite, tá certo? Então, para a tua provinha é importante, Bruninho, tá? Duração do movimento, 24 horas ou um dia aproximadamente, tá certo? Consequência, sucessão dos dias e das noites, tá bom? Importante você observar que esse movimento de rotação da Terra, ele vai ocorrer de oeste para leste. E a Terra vai, então, fazer um movimento em torno do seu próprio eixo. Então, a Terra vai girar, ó, em torno do seu próprio eixo, tá bom, Bruninho? Vamos lá. Outro ponto importante, Bruninho, é justamente o movimento de translação da Terra. Observe que no movimento de translação da Terra, a Terra vai dar uma volta completa em torno do Sol. Opa! Se a Terra girou em torno do Sol, eu vou ter aí um movimento de translação. Esse movimento, Bruninho, leva 365 dias e aproximadamente 6 horas. Esse é a duração do movimento de translação, tá bom? Esses 365 dias é igual a um ano, tá certo, Bruninho? Importante você observar que esse movimento de translação, ele vai dar como consequência, Bruninho, justamente a consequência desse movimento é justamente as estações do ano, tá? Agora, importantíssimo, tá bom, filhotes que estão na Tia Santos, tá? Essas estações do ano, ela vai ocorrer pela translação da Terra, tá, Bruninho? Então, as estações do ano é fruto da translação da Terra, mais a inclinação do eixo, da Terra, tá? Do eixo de rotação. Então, isso aqui é importantíssimo, tá, filhote? Então, isso aqui você guarda, tá, Bruninho? Então, como é que vai ocorrer as estações do ano, Bruninho? As estações do ano, veja, tá? As estações do ano ocorrem por causa da translação associado à inclinação do eixo da Terra. Perfeito, guardou isso aí, informação preciosíssima, tá? Questão, olha lá, danoninho para você crescer fortinho, tá bom? Não perde, tá, Bruninho? Agora é importante, tá? Essa é outra dica de ouro, tá? Dica valiosa para você arrebentar, Bruninho. Vamos lá, olha essa questão aqui, Bruninho. Essa questão é dica do rato do canal, Bruninho. Olha lá, vamos lá. Eu quero que você perceba o seguinte, tá?
Então, quando você pegar movimento de translação da Terra, você vai observar a posição 1 da Terra e a posição 2, tá? São as duas posições mais importantes para você analisar a tua prova, tá? Toda vez que vem questão de translação da Terra, eles utilizam essa imagem, tá? Com a Terra em 4 posições. Mas, Bruninho, você vai olhar para a posição 1 e para a posição 2, tá? Observa aqui, Bruninho, aqui na posição 1, tá? Os raios solares estão incidindo perpendicularmente no Trópico de Capricórnio, tá? Olha aí. Na posição 2, os raios solares estão incidindo no Trópico de Câncer. Olha lá. Então, olha a dica, Bruninho. Toda vez que o raio solar estiver incidindo perpendicularmente, tá? Ângulos 90 graus, sobre os trópicos, ele está te falando, opa, começou o verão. Então, é certeza que toda vez que a Terra estiver na posição 1 e na posição 2, ou vai ser verão, ou vai ser inverno, vai depender da posição do hemisfério, tá bom? Então, se, Bruninho, os raios solares estiverem incidindo no Trópico de Capricórnio, é porque é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Certeza. Se o Sol estiver incidindo perpendicularmente no Trópico de Câncer, é porque é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, na posição 1 e 2 só pode ser verão ou inverno. Você vai olhar para onde, Bruninho? Para os trópicos, porque é nos trópicos que inicia o verão. Dica valiosa, tá, Bruninho? Na posição 3 e na posição 4, tá? Os raios solares não estão incidindo perpendicularmente no trópico. Ele vai estar incidindo perpendicularmente na linha do Equador. Assim também na posição 4, ó, na linha do Equador. Então, toda vez que o Sol estiver incidindo na linha do Equador, vai ser primavera ou outono. Perfeito? Então, não perde essa dica valiosa e importantíssima para a tua prova, tá, filhote? Agora, vamos lá, Bruninho. Vamos ver aqui, tá certo, Bruninho? As estações do ano no nosso hemisfério. Você vai guardar no nosso hemisfério, hemisfério sul, tá certo? Porque aí depois você faz por eliminação no hemisfério norte, tá bom? Então aqui, Bruninho, vamos lá. Nós temos aqui o hemisfério sul, beleza? Então nós começamos dia 23 de dezembro, tá? Perdão, dia 23 de setembro, tá? Nós começamos a primeira estação do ano, que é a primavera, tá? Então, Bruninho, a primavera no hemisfério sul começa dia 23 de setembro, tá bom? Passou 3 meses, Bruninho, chegamos no hemisfério sul de novo, tá? Só que agora, passando 3 meses, eu chego dia 21 de dezembro. Guarda essa data que é importante, tá? Cai bastante em prova. 21 de dezembro começa o verão no hemisfério sul, tá bom? Então, 21 de dezembro, o verão. Bruninho, passou mais 3 meses, Bruninho, passou mais 3 meses, tá? Nós temos aqui dia 23 de março, tá? Março, nós temos o outono, beleza? Passou mais 3 meses, Bruninho, chegamos dia 21 de junho. Dia 21 de junho, começa no hemisfério sul, começa o inverno, beleza? Então observa, filhote, não tem erro, não tem mistério, tá? Fica a dica da cruz, beleza? Então aqui, ó, Bruninho, olha a cruz, tá? A parte horizontal indica o verão ou o inverno. Então botei aqui para ti só do hemisfério sul, porque um vai ser o contrário do outro. Então se dia 21 de dezembro é verão no hemisfério sul, dia 21 de dezembro vai ser inverno no hemisfério norte, assim sucessivamente. Então você vai olhar para a cruz, olha aqui, ó. Então a parte horizontal da cruz vai ser verão e inverno. Perfeito, dica de ouro, Bruninho, tá? Dica de ouro, tá? A cruz na posição, Bruninho, vertical vai ser
outono ou inverno, perdão, outono e primavera, Então você vai pela cruz, tá? A parte horizontal, verão e inverno, a parte vertical, outono e primavera, perfeito? Dica de ouro para você acertar a prova, tá bom? Então é importante você olhar para a incidência dos raios solares, beleza? Aí veja, Bruninho, em função disso, vamos lá, tá? Observa essa imagem, que imagem top para você acertar a questão da tua prova, olha lá, tá? Então você tem aqui, vamos pegar aqui, Bruninho, tá? O hemisfério norte agora aqui, tá bom? Veja que aqui, se você observar, o hemisfério norte, ele está mais iluminado que o hemisfério sul, tá? Então perceba, tá aqui o eixo, olha aqui, ó, mas se você observar, o hemisfério norte, além de toda essa área estar iluminada, veja que essa outra parte também está iluminada. E se você observar lá no hemisfério sul, tá? Essa parte não é iluminada, ó. Então aqui, ó, vai estar escurecida, beleza? Já essa parte ela é iluminada, mas ela tem uma outra parte aqui escurecida. Então, Bruninho, nós temos aí um ponto importante. Eu vou perceber então que eu tenho dois hemisférios que não estão iluminados igualmente. Então existe uma iluminação desigual. Presta atenção nisso aqui, filhote. Toda vez que tiver verão ou inverno, os hemisférios estão iluminados desigualmente, tá bom? Quando isso ocorre, nós chamamos de solstício. Olha lá, solstício. O que é o solstício, Bruninho? O solstício é quando os dois hemisférios são iluminados desigualmente. E quando isso ocorre, Bruninho, isso ocorre no verão e no inverno, tá bom? Nesse caso aqui, ele salientou aqui para ti, Bruninho, o hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, olha lá, no hemisfério norte eu vou ter solstício de verão, E no solstício de verão, o que vai acontecer, Bruninho? Como eu tenho mais iluminação, eu vou ter dias mais longos, perfeito? E noites mais curtas, perfeito? Já, Bruninho, no solstício de inverno, tá? No solstício de inverno, olha lá, o hemisfério norte menos iluminado. Então, no solstício de inverno, no hemisfério norte, eu vou ter agora o contrário. Eu vou ter a noite mais longa, tá? E dia mais curtos, beleza? Aí, Bruninho, e quando os dois hemisférios estão iluminados igualmente? Aí, quando os dois hemisférios estão iluminados igualmente, aí nós temos o equinócio. No equinócio, Bruninho, o que vai acontecer? Dia mais noite tem a mesma duração. Meu Deus, Bruninho, que bênção, filhote. Olha, dica importantíssima, revisão para você gabaritar só com Bruninho Alok, tá? Deixa o like, tá, filhote? Importante para o nosso trabalho. Vamos lá. Outro ponto importante para a tua prova que vai desabar é a questão do fuso horário no Brasil, tá bom? Vamos trabalhar especificamente fuso horário no Brasil, tá bom, Bruninho? Então é importante você perceber que o fuso horário, ele vem justamente da circunferência da Terra, que é 360 graus, dividido pelas 24 horas da rotação da Terra, que vai me dar 15 graus. É importante você guardar isso, tá, Bruninho? 15 graus é igual a um fuso, que é igual a uma hora. Então essa aqui você tem que guardar, tá, filhote? Um fuso, 15 graus é igual a um fuso, que é igual a uma hora, tá? 15 graus é igual a um fuso, que é igual a uma hora, tá bom? Isso aqui é importantíssimo, tá bom?
Vamos lá, Bruninho? Então, nós vamos ter, em função disso, 24 fusos horários, tá bom? E foi eleito, você não pode esquecer, tá, Bruninho? Foi eleito o fuso horário inicial, que é o fuso horário de Greenwich, tá? Porque Greenwich mede 0 graus, então eu vou ter aqui 0 horas. Então nós temos aqui o famoso meridiano de Greenwich, perfeito? Então, em função disso, Bruninho, toda vez que você andar para a tua direita, as horas vão aumentar. Quando você caminha para a esquerda, as horas vão diminuir, perfeito? Então, Bruninho, veja, como o Brasil está à tua esquerda, ou seja, está no hemisfério ocidental, nós temos fusos horários atrasados. Então, o Brasil vai ter o fuso de menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas e menos 5 horas, tá bom? Importante você observar, tá? Menos 2 horas não é o horário. Menos 2 horas ele quer dizer que ele está atrasado 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Aqui ele vai estar atrasado 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Menos 4, menos 5, tá bom? Então é importante você observar. Como o Brasil tem uma dimensão continental, o Brasil vai apresentar 1, 2, 3, 4 fusos horários. Cuidado, que aparece muito em prova, ele colocando lá que o Brasil tem 5 fusos horários. Não confunde, tá certo? O Brasil não tem 5 fusos horários, o Brasil tem 4 fusos horários. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá bom? Então esse é um ponto importante, beleza? Então, como nós temos 4 fusos horários, Bruninho, foi necessário para padronizar as horas, tá? Principalmente ligado à questão de voos, aeroporto, a questão da programação da televisão, tá bom? Você vai ter a presença da padronização e eles vão acabar escolhendo um horário oficial. Então, veja, Bruninho, que Brasília, a capital do Brasil, está no fuso de menos 3. Então, nós vamos ter como fuso horário oficial do Brasil o fuso de menos 3, ou o fuso oficial de Brasília, tá? Importante você perceber que o Pará, tá? Ele está no fuso de Brasília, portanto, o horário que foi em Brasília vai ser o mesmo horário que foi em Belém e em toda essa região que está no fuso de menos 3, tá? O fuso de menos 2 também sempre aparece em prova, tá bom? No fuso de menos 2, ele vai pegar essa parte do litoral do Brasil, principalmente pegando algumas ilhas litorâneas. A principal delas, Fernando de Noronha. Sempre aparece em prova, tá, filhote? Então, é imprescindível você guardar o fuso horário de Fernando de Noronha, menos 2 horas, tá? Também cai bastante em prova o fuso de Brasília, tá? E também cai bastante o fuso do Acre. Veja que o Acre, tá? Ele está no fuso de menos 5 horas, o Acre, e um pedaço do estado do Amazonas. Mas geralmente eles cobrem prova Acre, Brasília e Fernando de Noronha. Perfeito, Bruninho? Tá certo? Então aqui, ó, Bruninho, tá? Então você vai, quando você for analisar o fuso horário, então é importante você observar, por exemplo, tá? Se você pegar do Acre até Brasília, você vai ter que calcular sempre a diferença de horas. Então, se você observar entre o Acre e Brasília, eu vou ter 2 horas de diferença, tá? 2 horas de diferença. Então, esse é um ponto importante, você não esquecer de trabalhar a questão da diferença de horas. Então, por exemplo, Ninho, se aqui em Brasília são 10 horas, tá? Que hora vai ser no Acre? Opa, aí eu vou ter que estabelecer essa diferença de horas. Então, aqui 10 horas em Brasília, tá? Tem uma diferença de 2 horas, é importante. Como eu estou em Brasília e vou para o Acre, as horas vão diminuir. Então, 10 menos 2, lá no Acre vai ser 8 horas, tá bom, Bruninho? Então é importante você calcular a diferença de horas. Por exemplo, já aqui, Bruninho, de Brasília, se eu quiser saber a hora em Greenwich, opa, eu vou para minha
esquerda, se for para a minha esquerda, a hora aumenta. Então, 10 e de Brasília para Greenwich existe 3 horas de diferença. 10 mais 3, lá em Greenwich vai ser o quê? 13 horas. Então é importante você trabalhar com essa questão leste-oeste, a hora aumenta ou diminui, e também trabalhar a diferença de horas, beleza? Tá? Lembrando que a gente não vai cobrar tempo de voo, então é só mesmo cálculo de hora exata, tá bom, filhote? Importantíssima essa dica para ti, tá bom? Outra dica importante, tá, filhote, é as camadas da Terra. Então é importante você perceber a primeira camada da Terra, que é chamada de crosta, tá? Para a tua prova é importante essa dica. A crosta, ela vai ser dividida em crosta continental, olha lá, continental, e eu tenho a crosta oceânica. Então a crosta, ela é dividida em duas partes, a crosta continental e a crosta oceânica, tá bom, filhote? Depois nós temos a outra camada, lembrando que a crosta é outra importante, tá? A crosta também é chamada de litosfera, beleza? E nós temos aqui, Bruninho, uma outra questão. Nós temos aqui o manto, ó, o manto. O manto ele vai ser dividido em duas partes, em manto, tá, superior, que também é conhecido como astenosfera, beleza? E o manto inferior. Esse manto inferior também é chamado de mesosfera, tá? Tá no meio. E aqui nós vamos ter o núcleo externo e aqui nós vamos ter o núcleo interno, tá bom? E eu queria chamar a sua atenção principalmente para o manto e a crosta, tá bom? Que é o que é mais importante para a gente aqui, tá bom, Bruninho? Veja, tá? Veja, essa questão aqui, aonde nós temos o manto. Importantíssimo, tá? Você vai ver no manto, essas setas estão mostrando um movimento circular no manto, tá? Esse movimento circular no manto é chamado, importantíssimo, questão de Sandy, Bruninho, é chamado de corrente, olha que lindo, corrente de convecção. É essa corrente de convecção, olha lá, presta atenção, é essa corrente de convecção que faz com que as placas tectônicas se movimentem, tá certo? Então, o ar quente sobe, bate na crosta, esse ar quente aqui mais baixo, ao subir para a superfície, ele dá uma leve resfriada, fica mais denso, ele desce, ele esquenta, fica mais leve e sobe, bate na crosta, desce de novo e fica fazendo esse movimento convectivo, tá? E ao bater na crosta, ele vai fazendo pressão, tá certo? E aí então a crosta tende a se movimentar, a fazer um movimento que pode ser convergente ou divergente. Então a placa pode se afastar, como a placa pode se chocar. Então é importante. Por que eu estou te falando isso aqui, Bruninho? Porque na teoria da deriva continental, o Alfred Wegener, ele não conseguiu explicar como que as placas tectônicas se movimentavam ou como a Pangeia, aquele supercontinente, ele foi se afastando, criando os vários continentes. E ele não conseguiu explicar a teoria dele, porque ele não conseguiu desenvolver essa teoria das correntes de convecção. Então é importantíssimo para a tua prova a corrente de convecção, tá certo, filhote? Espero que tenha te ajudado, mas não te esqueça, se inscreve no canal, deixa aquele like para o nosso trabalho crescer, tá bom, filhote? Grande abraço, até a próxima.